Olá, bem-vindos ao Matemática para Todos. Eu sou a professora Sônia, tenho formação em bacharel em matemática desde 1987. Também tenho formação acadêmica em ciências jurídicas, sou advogada pela OAB e estou aqui para poder exercer algumas coisas dentro da matemática para que vocês sanem dificuldades possíveis, relembrem alguns assuntos. Fiz também revisões técnicas para as editoras FTD e Atual, na época em que lecionava em escola pública e escola particular. E são trabalhos de revisão técnicas dentro da área de matemática que realmente chegam até vocês através dos livros didáticos. Vamos ao trabalho, que hoje nós temos alguma coisa a falar sobre notação científica. Vocês já devem ter ouvido falar em números astronômicos, né? Principalmente na área da física, da química e da própria matemática. Por exemplo, a distância daqui até a Lua, da Terra até a Lua. Hoje se fala muito em Marte, né? Bom, mas para nós aqui o que vai interessar disso tudo é a parte numérica, ou seja, a notação científica. Como eu escrevo esses números astronômicos? Para ter um número em notação científica, vamos considerar uma letra, um número A. De forma que esse número A seja um número não nulo. O que seria um número não nulo? Seria um número diferente de zero, ele não pode ser zero. Se for zero, ele não vai existir, é zero. Então esse número é não nulo, é existente. E nós podemos representar esse número em notação científica, ou seja, em potências de base 10, por isso esse nome. Então esse número A pode ser um número positivo da forma B vezes 10 elevado a n. Ou pode ser um número negativo, menos B vezes 10 elevado a n. Esse número B, que está sendo multiplicado por essa potência de base 10, ele tem que ser um número maior ou igual a 1 e ao mesmo tempo um número menor que 10, para ser considerado na forma escrita em notação científica. E esse número n, ou seja, essa potência enésima aí, do expoente elevado a n, tem que ser um número inteiro, positivo ou negativo. Uma observação que nós temos que denotar para poder entender como escrever esse número na forma de notação científica é pensar em vírgulas. Por quê? Porque esse número ele pode apresentar números decimais com a potência de base 10 ou pode apresentar números inteiros com a potência de base 10. Então, como ficaria, no caso, a representação científica do número 3,7, por exemplo? Para poder escrever o 3,7 em notação científica, eu tenho que deslocar essa vírgula. E essa vírgula, ela pode ser deslocada tanto para a direita quanto para a esquerda. No caso aqui, nós vamos passar esse número 3 para a direita da vírgula. Ao passar esse número 3 para a direita da vírgula, eu posso passar quantos zeros forem necessários. No caso do nosso exemplo aqui, eu passei o 3 com mais 3 números zeros. Ou seja, eu passei 4 casas decimais. Ao passar 4 casas decimais para depois da vírgula, a potência de base 10 passa a adquirir um número de expoente equivalente ao total de números que eu passei para depois da vírgula. Ou seja, eu passei 4 números. 1, 2, 3, 4. Então o expoente é 4. Esse deslocar desses números aumenta o número de expoente que eu tenho aqui. Logo, ele vai ser um número positivo. Ele vai aumentar. Ele vai somar aos números que estiverem aqui. No caso de eu deslocar essa vírgula ao contrário, ou seja, os números decimais para valores antes da vírgula, também posso fazer isso quantas vezes eu quiser, né? No caso aqui nós vamos deslocar 3 casas, já dá para verificar, né? Que é o 5,
que já existia, né, os 5 décimos, mais os 2 zeros que eu acrescentei aqui no nosso exemplo. Então, ao fazer isso, eu desloquei 3 casas. Ao deslocar 3 casas, eu estou diminuindo 3 casas na potência de base 10. Portanto, esse número que desloca a vírgula para a esquerda faz com que o elemento que eu vou colocar no expoente seja um número negativo. E aqui no caso, são 3 casas depois da vírgula, então, menos 3. Vamos aos exercícios. Então, aos exercícios, nós temos aqui calcular. Esse exercício apenas é uma aplicação de potência de base 10 com propriedades que a gente pode usar de potenciação já aprendido em aulas anteriores. Então, nós temos aqui calcular 10 elevado a menos 1 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 7, tudo isso sobre 10 a menos 10. Então, é o uso da base 10, da notação científica, com aplicação de propriedades de potência. O segundo exercício é para se escrever os números, né? 5 milhões, e aqui nós temos 0,00032 na notação científica, já para poder treinar. Um exercício que caiu no Colégio Técnico Federal de Minas Gerais, para poder resolver, né, sobre notação científica. Então, nos trabalhos científicos, números muito grandes ou próximos de zero são escritos em notação científica, que consiste em um número x, tal que x está entre 1 e 10, multiplicado por uma potência de base 10. Então, aqui nada mais é do que uma definição da própria notação científica. Eles ajudaram até na prova a resolver o que é uma notação científica, mostrando para quem não sabe. Assim sendo, esse número 0,00000045, ou seja, 6 números zeros aqui para facilitar para vocês na hora de escrever, deve ser escrito da seguinte forma. Então, ou seja, escreva esse número na notação científica. Bem simples. Só encheram mais de conteúdo para poder a pessoa se atrapalhar um pouco na hora do exercício. Então, o quarto exercício, a carga de um elétron é menos 0,00000000000000016. Esse número em notação científica será, então, qual desses itens em notação científica vai representar a carga do elétron, né? Menos 1,6 vezes 10 a menos 15, C, que é a carga do elétron, não é graus centígrados não, pessoal, é carga do elétron que nós estamos falando aqui. B, menos 1,6 vezes 10 a menos 16, a carga do elétron. C, menos 1,6 vezes 10 a menos 16, a carga do elétron. D, menos 1,6 vezes 10 a menos 18, carga do elétron. E, menos 1,6 vezes 10 a menos 19, carga do elétron. Então, é um número astronômico. O elétron é algo que a gente conhece na química, né? Muitos agora estão com essa ideia da física quântica, buscando alguns conhecimentos nessa área. É importante a gente saber, né? E é necessário conhecer notação científica. No quinto exercício, o número 890.000 em notação científica corresponde a outro teste. 890 vezes 10 à quarta, 8,9 vezes 10 à quarta, 890 vezes 10 à quinta, 8,9 vezes 10 à quinta, 890 vezes 10 à sexta. Então, é outra proposta de exercício para ser resolvido na aula de resolução de exercícios. Façam, tentem, pessoal, é importante. Vocês vão passar por uma fase, principalmente quem está ainda no ensino fundamental 2, né? Vai entrar no ensino médio. Ao entrar no ensino médio, vai ter aula de física, química, vai precisar disso. Vai ter que ter balanceamento de equações, de reações dentro da química. É difícil. Então, já entra com esse conhecimento, já
elimina uma série de problemas dentro do raciocínio físico e químico. Bom, pessoal, a aula de hoje vai se resumir aqui. Eu agradeço aos novos inscritos. Quem está assistindo o vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo. Se gostou, dê um like para que o YouTube possa entender que vocês gostaram e que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas, porque assim o YouTube vai passar isso mais para frente, né? E também, se quiserem receber notificações dos próximos vídeos que estão por vir, se inscrevam no canal e acionem o sininho, né, para que ele avisem vocês por e-mail ou pelo próprio YouTube. E espero vocês para o próximo vídeo, para a próxima aula, que será a resolução de exercícios de notação científica. Até lá, pessoal, um grande abraço.